será que eu posso vir aqui fazer uma visita num dia de culto normal? Eu falei assim, não pode. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ninguém aqui sabe interpretar para você. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar sobre o assunto, nós vamos correr atrás, tentar entender essa questão, e você me deixa o telefone da sua casa e eu ligo para sua mãe falando quando você pode vir, porque agora não tem como. No outro dia eu tô interpretando na igreja, tô lá interpretando, daqui a pouco quando eu olho na porta, assim, eu vejo aquela bengalinha entrando, assim, eu falei, meu Deus, ele não entendeu o que eu falei. Eu me lembro que eu estava numa cidade aqui de São Paulo chamada Barueri. Eu estava em um evento, numa igreja, e foi anunciado nessa igreja que em Osasco, que é uma outra cidade aqui de São Paulo, que haveria um congresso. Eu que organizei o evento, né? Um evento fechado, era para 200 pessoas, nós íamos fazer almoço, buffet e tal, então falei, tem que ser para 200 pessoas. Antes de ir ao congresso, eu pedi para os meus pais ligarem para ver se tinha vaga na semana anterior ao evento. Meu filho que está querendo participar do evento, como é que faz? Eu falei, olha, não tem mais vaga. Ele me falou que não tinha mais vaga. Aí eu falei, tá bom, né? Eu nem estava muito afim de ir mesmo. Só que chegou no dia do evento, a minha mãe simplesmente me pegou, me colocou no carro, me deixou lá na frente e foi embora. Aí tô eu, né, cuidando da parte logística, almoço, correndo de um lado pro outro dentro da igreja. Aí daqui a pouco eu tava com um rádio, o pessoal me passou um rádio. Hélio, né, escuta? Eu, opa, tô aqui, pode falar. Vem aqui pra você ver um negócio. E eu falei, e agora? Como é que eu vou entrar? Minha mãe tinha dito que não tinha mais vaga. Como é que as pessoas vão saber se comunicar comigo? E foi nesse dia que eu encontrei o Hélio. Aí quando eu cheguei que eu fiz oi, o Carlos ele tinha resíduo visual nessa época. Mas quando eu fiz oi, ele viu uma manchinha nele, ele ficou procurando no ar a mão, pra pegar na mão. Aí eu fiquei meio parado, ele pegou na minha mão, aí eu fiz assim, oi, ele fez, oi, tudo bem, né? Aí o Hélio me levou pro meio do evento e falou assim, gente, tem um rapaz aqui que é surdo, cego, tem alguém aqui que pode ficar junto dele? E aí dois rapazes falaram, eu falei, olha, eu devolvo o seu dinheiro e ainda pago pra você, porque eu não sei nem onde pegar, né, nesse menino, né? E nesse momento, duas pessoas ali se dispuseram a ficar junto a mim. O evento foi o dia todo. No final, eu agradeci ao Hélio, que estava com medo de se comunicar comigo, e falou, olha, eu não sei librastátil. Será que eu posso vir aqui fazer uma visita num dia de culto normal? Eu falei assim, não pode. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ninguém aqui sabe interpretar para você. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar sobre o assunto, nós vamos correr atrás, tentar entender essa questão, e você me deixa o telefone da sua casa e eu ligo para sua mãe falando quando você pode vir, porque agora não tem como. No outro dia eu tô interpretando na igreja, tô lá interpretando, daqui a pouco quando eu olho na porta, assim, eu vejo aquela bengalinha entrando, assim, eu falei, meu Deus, ele não entendeu o que eu falei. Carlos, tudo bem? Tudo bem? Você entendeu o que eu te falei? Ele falou assim, entendi. Eu falei, mas o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, mas eu quis vir, mesmo assim. Aí eu falei, então tá, então você me explica como é que eu faço. Aí ele falou, tá bom. Aí sentei, ele falou, ó, você vai fazer isso. E aí foi quando começou a minha aula de guia e interpretação. Foi quando o meu mundo se abriu para essa possibilidade. Dias depois, me convidou para ir para um sítio. Era um passeio da igreja e eu sempre ali, meio fechadão devido a tudo que a síndrome me trouxe, me afastou dos meus amigos e tudo mais. E assim um evento que era o dia todo em um sítio. No sítio ficava todo mundo, não, aquele negócio, aquela super proteção, aquele negócio, não, ele é surdo e cego, é tudo na mão dele, é tudo quase que na boca dele, é tudo, né?
E eu particularmente detesto essas coisas, né? Falo, não, pera lá, o cara, ele é surdo e cego, a mão dele é boa, a perna... Vamos começar a valorizar o que ele tem? O que ele tem? Ele tem o tato, ele tem todos os movimentos, ele tem o olfato e ele tem o paladar, então vamos começar a valorizar isso, não falar do que ele não tem. E estava frio nesse dia, só que mesmo com o frio, o pessoal começou a entrar na piscina. Aí eu falei, bom, eu não vou entrar, a água tá muito gelada. E aí eu peguei e falei assim, cara, será que alguém já empurrou ele alguma vez na piscina na vida, né? Aí o pessoal, Hélio, você tá de palhaçada, né? Você não vai fazer isso. Eu falei assim, não, mas será que alguém? Porque ninguém deve ter feito isso. E eu ali distraído, conversando com meus amigos, e o Hélio atrás de uma árvore, vendo a conversa. Ele veio correndo, me deu um empurrão e eu caí dentro da piscina e a água estava muito gelada. Mas ele ficou muito bravo, aí eu não esperava essa reação dele. E aí, quando ele acalmou um pouco, eu falei assim, Carlos, você se machucou? Ele, não. Falei, o que foi? Foi o susto. Falei, mas assim, deixa eu te falar, pessoas normais brincam assim. Falei, como que você se sente? Você se sente uma pessoa incapaz? Como é que você se sente? Ele falou, não, é porque nunca ninguém brincou assim comigo. Eu falei, então... mas pessoas normais brincam assim. Você já viu? Ele, não, eu já vi pessoas brincando assim, tal. Falei, então, mas aí como você quer que eu te trato? Falei, porque se você quiser que eu te trato como um coitadinho, você não pode ser meu amigo. Era como se eu tivesse me libertado da bolha. Como se esse empurrão me jogasse para fora da bolha. Eu comecei a entender que eu poderia ser uma pessoa independente, que eu poderia brincar com outras pessoas, que eu poderia ter uma vida tranquila. E isso começou a mudar o meu humor. Eu comecei a voltar a ser quem eu era. Esse display está conectado via Bluetooth no meu celular. E nessas teclas aqui eu leio, vou navegando no celular, nos aplicativos do celular por essas teclas. Então são teclas de comando para quando eu preciso enviar uma mensagem. Aqui eu digito as letras do alfabeto, números e tudo mais. E nessa parte de baixo, branca, é onde eu faço a leitura. Esses botões são onde está o cursor, onde eu envio as mensagens. Então tudo que está no meu celular eu consigo ler a partir do sistema Braille. Esse aparelho vermelho, ele está conectado ao meu celular. E numa certa ocasião eu me lembrei que o Hélio nos convidou para ir num parque aquático aqui em São Paulo. E nós fomos até esse parque aquático. E aí eu falei, Carlos, tem um escorregador aqui, você quer descer? E nessa época a visão dele já estava bem afetada. Aí eu falei, eu quero. E nós começamos a subir. E eu fiquei meio sem entender. Mas por que nós estamos subindo se você falou que é um escorregador e um escorregador é pequeno? Eu falava assim, não, é porque a gente está indo como se fosse num mezanino, né? O parque tá lá, o parque continua lá para cima e tal. E ele, tá, beleza. Depois foi me contando que o segurança chegou diante de nós e aí o Hélio falou, olha, esse rapaz aqui é surdo cego e ele quer descer no toboágua. O cara falou, não, ele não vai descer. Não, ele não vai descer, né? E eu falei, cara, mas por que ele não vai descer? Me explica. E o segurança falou, não dá, ele é surdo cego, ele vai se machucar, é muito perigoso, como é que ele vai fazer? Mas ele sabe nadar? Eu falei, sabe, menti na época. Mas o Carlos é um profissional, inclusive ele nada nas Paralimpíadas e tudo mais. Mentira, né? O cara, ele é bom, né? E o Carlos, assim, você joga ele na água, ele é igual uma pedra, ele afunda. O Hélio, então, detalhou como eu deveria me comportar no momento da descida do brinquedo. Eu me posicionei, mas, assim, na minha cabeça, eu pensei que era um escorregador pequenininho, que eu ia descer e, pum, acabou. Aí eu falei, vamos lá, né? Na minha cabeça eu construí essa imagem. Só que era muito alto, mas muito alto mesmo. E quando eu me posicionei ali, que eu cruzei os braços, as pernas e o instrutor tocou em mim, e eu comecei a descer, foi desesperador. Eu comecei a descer e o negócio não acabava mais, era água voando para tudo quanto era lado. Meu Deus, eu comecei a gritar e não acabava e enfim, acabou. Olha, mas foi muito divertido. Foi muito engraçado, né? Na hora que ele desceu, que ele chegou lá embaixo, que ele chegou na água, assim, ele desesperado, tentando me achar, assim, sabe quando a pessoa dá soco no ar, assim, tipo, começa a dar soco no ar, né? E o Hélio rindo da minha cara, eu correndo atrás dele, mas eu não sabia onde ele estava. Ele me sacaneou. Ele, você é maluco? Eu falei, gostou? Ele falou, gostei.
Falei, não, pior que eu gostei. E aí eu falei, quer experimentar? Os outros? Quero. Aí teve um que a gente foi, que a piscina era funda. Aí nesse eu fiquei meio assim, é como se fosse um funil grandão, que a pessoa escorregava, ela ia descendo, 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 descendo e caía no buraco. Só que quando ele caía no buraco, a piscina de baixo tinha 3 metros. E o Carlos não sabe nadar. Da onde ele caía pra margem, tinha 1,5 metro de distância, assim, um negócio muito perto. Falei, se ele der 2 braçadas, ele sai dali. Tinha um segurança que toda hora ele puxava alguém de lá. Ah, se o cara tá puxando todo mundo, por que ele não vai puxar o Carlos também que não sabe nadar? Ah, não. Aí chegou lá e disse, o pessoal, ele sabe nadar? Eu falei, sabe? Falei, vamos lá, né? Ele desceu. No que ele desceu, eu gritei de segurança assim, eu falei, pro salva-vida, moço, esse rapaz que desceu não sabe nadar. E o outro, cara, você não falou que ele sabe nadar? Eu falei, ele não sabe, tira ele daí quando ele descer. Ele caiu na água. Ele começou a dar braçada pro lado ao contrário. E o cara, pitando. Eu falei, não adianta pitar porque ele é surdo, né? Vai lá logo. E o cara, ei, aqui, aqui. Eu falei, ele também é cego, pula lá pra tirar ele. Aí tirou ele. Mas foi muito engraçado a cena. Aí na hora que ele saiu, né? Isso a mãe dele não sabe, ela tá ouvindo isso pela primeira vez. Aí na hora que ele saiu... Aí eu falei, e aí, Carlos, engoliu água? Ele, não, foi tranquilo, o salva-vida chegou rápido, né? Pra me tirar. Aí grava a reação, né? Mas com tudo isso eu comecei a entender que eu poderia fazer muita coisa, sabe? Eu comecei a entender que não havia limites para minha deficiência, para surdo-cegueira. No ano de 2013, nós fomos para as Filipinas e foram quase 24 horas de voo. Foi uma viagem bem longa. Nós fomos para o Congresso Mundial de Surdos Cegos, promovido pelo Instituto Helen Keller. E aí daqui a pouco eu olho na televisão, uma mulher lá dando a notícia lá em Filipinos, falando, né? Eu falei, gente, o que essa mulher tá falando? Eu recebi uma mensagem assim, né? O pessoal falando assim, Hélio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tá onde? Você tá nas Filipinas ainda? Eu falei, tô aqui nas Filipinas, né? Por quê? Não, porque passou no Fantástico que aí nas Filipinas vai passar o maior tufão dos últimos 50 anos da história das Filipinas. Eu falei, você tá brincando? Eu fiquei muito preocupado quando a delegação americana falou que ia embora. Eu falei, Carlos, o pessoal tá acostumado com tufão, com tornado, e estão indo embora, cara. Aí ele falou assim, vamos embora. Eu falei, a gente não tem dinheiro pra ir embora, você não tá entendendo. Aí eu respondi pro Hélio, olha, tenha fé, nós vamos ficar aqui, vai dar tudo certo, o tufão vai passar e vamos lá, vamos ficar por aqui. E aí daqui a pouco quando chegou de madrugada, assim, eu ouvia, né, o Carlos assim dormindo igual um anjinho, né, janelas quebrando, sabe, assim, tipo aquela bateção de porta, aquele vento muito forte e tal, assim, mas coisas que eu nunca tinha visto, né, que eu nunca tinha dessa experiência, eu falei assim, tá, mas será que é isso, né? Aí eu liguei a TV. Aí na TV a mulher mostrava um mapa, assim, tava assim, ó. Nós estávamos em Tagaytay, o nome da cidade. O tufão veio, ele tinha que passar por aqui. Quando chegou aqui, ele fez isso aqui, ó. E não passou na cidade onde a gente estava. Aí contei pro cara o que aconteceu, ele, glória a Deus, foi meu Deus que desviou o tufão. Eu falei, com certeza, né? Aí eu falei assim, e aí, o que você quer fazer? Ele falou, cara, como que é um tufão? Aí eu fui tentando descrever pra ele, né? Eu falei, mas o vento é muito forte? Eu falei, olha, eu tenho uma sugestão, não sei se você vai curtir muito. Ele falou, o quê? Eu falei assim, vamos lá pra fora, cara. Aí você sente como que é um tufão, né? Mas sabe aquelas repórteres, assim, aqueles jornalistas, mas foi muito engraçado, assim, o vento, assim, a camisa, e ele, meu Deus, o que é isso, né? E ele, faz um filme, e a gente ainda conseguiu filmar ainda, né? E ele, eu tô aqui, tá passando um tufão, ele fazendo em língua de sinais, assim. Aí, vamos entrar, Carlos, vamos, daqui a pouco a gente voa, né? E entramos, né? Eu nunca tinha pensado nisso, surdos cegos que não têm os braços. E aí eu falei assim, Carlos, pera lá, aquela regra que só pode usar a mão já caiu aqui, cara. Ele falou, por quê? Eu falei, porque tem um surdo cego na minha frente que não tem os braços. Aí eu falei, e agora? Você vai usar o quê? Aí o Carlos falou, a perna? Eu falei, não é a perna, o pessoal tá escrevendo nas costas dele. Eu falei, tá, mas tem outra ali, Carlos, que tem alguém segurando na mão, e tem outra mulher nas costas fazendo algumas coisas que eu não sei o que é.